Quando e como iniciou as rodas de coleiro aqui em Salvador, na Bahia? Essas rodas tiveram início por volta de 40 anos atrás, com encontros de criadores lá no bairro de Pernambués, onde se reunia aos domingos de manhã para colocar seus pássaros para cantar, de maneira bem amadora, sem regras e sem classificação, para chegar a um campeão. A premiação desse tempo era o prazer de ter seu pássaro ser reconhecido entre os criadores e seu nome elevado entre os criadores, os melhores criadores da cidade de Salvador ou dos bairros das adjacências. Há 40 anos atrás, essas rodas eram feitas nesse encontro, onde fazia-se uma rodas com as gaiolas no chão, colocando uma gaiola ao lado da outra, com a distância de 2 ou 3 dedos, pois essa era a tradição baiana. Mas a grande maioria esmagadora dos criadores naquele período não gostavam de participar, de colocar os seus pássaros de cara. Muitos por receios, muitos por falta de coragem, muitos por não ter pássaros que atendiam essa necessidade. Muitos até tinham o pássaro bom, mas não tinham coragem do criador ou costume de fazer isso. Então, essas rodas eram colocadas no chão, onde a grande maioria esmagadora ficavam com seus pássaros disputando em pedestais, em árvores, em postes de iluminação pública, em cima de carro, cada um distante. A grande maioria ficava distante. Os criadores mais aguerridos, mais corajosos, colocavam seus pássaros em rodas no chão, bem próximo um do outro. Não existia padrão de gaiola, pois a tradição baiana é manter pássaro em gaiolas grandes, de maneira que o pássaro possa se exercitar, é aquela sensação de estar fazendo um bem-estar para o seu pássaro, é a tradição baiana. E a outra tradição é manter as gaiolas muito cheias de semente e variados tipos e espécies de semente. Essa é a tradição baiana. Então essa roda acontecia ali em Pernambués, numa praça que hoje é o centro urbano de Pernambués. Então esses criadores de Pernambués e dos bairros de adjacência se encontravam ali dessa maneira. Foi passando o tempo, se tornando tradição, até chegar a um ponto que outros criadores, competidores de outros bairros da cidade de Salvador, ou melhor, de toda Salvador, começaram a frequentar aos domingos de manhã lá no bairro de Pernambués, pois se tornou referência. Os criadores que tinham seus pássaros, que gostavam de cantar seus pássaros bons, e se dirigiam ao domingo lá na praça de Pernambués, para colocar seus pássaros para cantar, ou distante, ou os mais aguerridos, dessa forma no chão. Foi passando-se tempo, criou-se tradição, insuflou de criadores da Bahia toda, os criadores mais conhecidos, foi tomando nome ali, ficando conhecido, seus pássaros foi ganhando nome, foi virando referência, pois todos sabiam quem tinha os melhores pássaros, quem eram os melhores pássaros, e quem eram os criadores mais audaciosos, mais corajosos, e que sempre tinha os pássaros melhores sempre estavam se destacando. Então, os pássaros criaram notoriedade, criaram nome, e os criadores ficaram reconhecidos, né? Criando-se basicamente um grupo, uma elite, vamos dizer assim, de frente. Então, depois de 10, 15 anos, né, dessa roda ali, o amigo Armstronga elaborou uma forma de fazer com que os pássaros cantassem de maneira elevada, para ficar mais distante do chão, para o pássaro se sentir melhor, trazer um bem-estar melhor para os pássaros. Pois no chão tinha interferência do passo a passo do público, das pessoas, dos pedestres que assustavam os pássaros, dos cães e gatos que passavam e os pássaros se assustavam, interrompia a disputa. Tinha a interferência natural, que era o sol que ficava muito forte, às 7h30 para 8 horas o sol já estava a pino, e ainda tinha a interferência da chuva. Então criou-se esse pedestal que era um círculo muito grande de ferro, o Armstronga elaborou isso, e alguns criadores, os criadores mais corajosos, que tinham os pássaros que se destacavam mais, começavam a colocar essas gaiolas ali nesse pedestal, de maneira onde a gaiola ficava ao comprido, assim, de lateral, e com a distância de 2 a 3 dedos uma da outra. A grande maioria esmagadora não participava, não gostava disso, né? Aos poucos isso foi se tornando tradição de colocar os pássaros para cantar de cara no alto, fora do chão. E após duração de 15 para 20 anos desses encontros, dessas rodas lá em Pernambués, começou a acontecer rodas em outros locais de Salvador, por exemplo, em Itapuã. O bairro de Itapuã é o bairro que eu me lembro que teve a segunda roda, segundo encontro, após 15, 20 anos de rodas em Pernambués. Migrou-se para Itapuã, era um bairro na orla, né, de frente ao mar, turístico e nobre,
E por isso não permaneceu, não durou tanto como o Pernambués, pois por ser um bairro nobre e turístico de Salvador, na Orla, chamou a atenção das autoridades, onde fez que o IBAMA, no tempo não era IBAMA, a polícia desse em cima e apreendesse muita gente e muitos pássaros. Essa roda Itapuã durou de 2 a 3 anos, mais ou menos, e era ali na igrejinha de Itapuã, onde tinha feirinha também, e quem ficava sempre à frente ali organizando era o amigo o criador Galdino, de Itapuã. E com essa investida do IBAMA, migramos para o bairro do Imbuí, que é um bairro que fica entre o bairro da Boca do Rio e a Avenida Paralela, aqui em Salvador. Por ter acontecido a investida do IBAMA lá, ficamos meio ressabiados e não ficamos na via principal, na via pública do Imbuí. Procuramos um local mais escondido, mais recluso. Então ficamos em frente a uns empreendimentos, conjuntos residenciais, uns edifícios, que eram um pouco mais recluso. Não ficava tão visível como na via principal do Imbuí. E ficamos lá de 2 a 3 anos, 4, 5 anos, e a roda do Imbuí, então, tornou-se a roda referência do estado da Bahia, pois todos os criadores de Salvador se dirigiam ao Imbuí, ficou muito grande, virou referência de qualidade de bom criador e de bons pássaros, e começaram a vir criadores de outros municípios também para participar. Isso insuflou muito, ficou muito famoso, e os moradores começaram a reclamar, os moradores dos prédios começaram a reclamar, muito barulho, muita gente, e nós aí migramos desse local mais recluso e viemos ainda para o Imbuí, para a via pública, mais visível ali, entre esse local mais recluso do Imbuí e a via pública, ficamos no Imbuí no total de 7 a 10 anos. Com essa migração para a via pública, ocorreu outra batida do IBAMA, onde se apreendeu muita gente e perdemos muitos pássaros. E com isso, nós migramos lá para o HGE, que é a sigla de Hospital Geral do Estado da Bahia, que fica localizado aqui no bairro da Vasco da Gama, aqui em Salvador. Então, essa roda principal migrou-se para o HGE. Deixou de ser Pernambués, que todos migramos para Itapuã, de Itapuã migramos para o Imbuí, que se tornou referência, e migramos, após a batida do IBAMA no Imbuí, migramos para o HGE. No HGE nós ficamos ali em frente ao Hemoba, que é um órgão responsável pela coleta e doação de sangue aqui em Salvador, no estado da Bahia. E ficamos ali entre 3 a 5 anos, e por já ter tido outras batidas, então ficava sempre alguém olhando se vinha carro das autoridades e tal, para dar tempo aos amigos se dissiparem e não perder seus pássaros. E ficamos de 3 a 5 anos, até que houve uma batida também do IBAMA lá. Não perdemos tantos pássaros assim, mas teve muitos pássaros que foram apreendidos. Com essa investida lá no HGE, nós migramos para Engenho Velho de Brotas. Atrás da prefeitura ali, no Engenho Velho de Brotas, onde tinha uma pracinha, começamos a nos reunir ali e ficamos ali de 3 a 5 anos, mais ou menos. Do Imbuí até HGE, até Engenho Velho de Brotas, já surgiram outras rodas em outros bairros de Salvador, como, por exemplo, no Rio Vermelho, no Colégio Manuel Devoto, onde o amigo Lula sempre estava organizando, em Colina do Pituaçu também, na Rótula do Abacaxi, atrás do extinto Superbox, que hoje é o Extra, também tinha uma roda ali também muito grande, e ocorria também no subúrbio ferroviário, no bairro de Peripiri. Uma semana na Praça da Revolução e outra semana na Praça do Sol, que sempre estava à frente lá, era o amigo Edmundo. Com essas rodas acontecendo simultaneamente, Engenho Velho de Brotas passou a ser a roda referência, mas de 3 a 5 anos de duração, houve também uma batida lá, e aí migrou-se para os bairros, onde todo final de semana tinha roda em cada um bairro diferente em Salvador. Com essa migração das rodas para os bairros de Salvador, a cada final de semana, onde um criador ficava responsável, iniciou-se as rodas em locais fechados, onde cada criador que promovia essas rodas cada final de semana em um determinado bairro ficou responsável por encontrar um local fechado para promover esses encontros, para promover essas rodas. Locais esses que fossem cobertos, como lajes e cobertura, muitas das vezes as próprias casas dos criadores ou casas do bairro desse criador que tinham um tamanho favorável para esse encontro. Então o criador ficava responsável por encontrar esse local e promover esse encontro em local fechado. E com a promoção dessas rodas em locais fechados, para bem-estar dos pássaros, evitando chuva, sol, e então nós começamos a sentir a necessidade de ter uma estrutura para pôr as gaiolas em cima. Então foi aí que surgiu o uso das mesas de bares, aquelas mesas plásticas, onde começou a ser necessário a nos organizarmos para ter um valor para alugar não só o espaço fechado, como também as mesas dos bares e depósitos de bebidas, onde gerava um custo. E aí passamos a cobrar um valor de 10, 5, 15 reais no tempo,
para fazer um montante, um rateio que desse para custear o aluguel do espaço e as cadeiras. E com isso nós elaboramos o ingresso para identificar os criadores que forneceu esse valor, essa taxa, e esse ingresso era uma camisa. Nós começamos a confeccionar camisetas de poliéster, onde essa camisa nós estampávamos o nome do evento de acordo roda de Brotas, do bairro, sempre o nome do bairro, né? Roda de Pernambués, né? Data tal, tal, tal. E tinha sempre uma figura de um coleiro de papa-capim e o nome do bairro e a data do local. E quem ganhava essa camisa era quem contribuiu, né, com um valor, e esse valor era revestido para o aluguel das mesas e dos espaços. E muitas das vezes esse valor dava para alugar as mesas e os espaços fechados, e sobrava um valor que nós revestíamos esse valor em feijoada, né, que é muito tradicional aqui em Salvador. Nós comemos a feijoada de manhã cedo no domingo. Então, os criadores que adquirir a camisa, né, ele é o criador que dava esse valor, ele adquiria a camisa e essa camisa identificava ele que ele estava habilitado a ter acesso, colocar o seu pássaro, a inscrição do seu pássaro já estava inclusa, e também a um prato ou nagé de feijão, que é tradição aqui na Bahia. E com esse valor dessas camisas, começou a ficar muito grande. Nós armávamos as mesas, né, de maneira retangular ou quadrada, pois as mesas, por ser quadradas, muitas das vezes não tinha espaço suficiente para fazermos um círculo, né, com as mesas. Então nós fazíamos um quadrado ou um retângulo e colocava em cada mesa 2 a 3 gaiolas, sempre de lado, né, assim, o comprido não era de frente com a lateral para a distância para o outro, era ao comprido, 3 dedos e outra gaiola. Ressaltando que essas gaiolas não tinham padrão de tamanho, né, e nem de modelo. Aqui a tradição na Bahia é a gaiola grande, cheia de semente, ok? Como eu falei no início do vídeo. Então, gaiolas variadas, modelos e tamanhos variados. Uma gaiola, 2, 3 dedos, outra gaiola muito próximo. Isso deixava a demarcação de território, o instinto de valentia dos pássaros muito acirrado, e muitos pássaros demoravam de vir abrir canto. E só abriam canto depois de 1 hora. Foi quando se surgiu a necessidade, então, de elaborar regras, né? Regras para se chegar ao campeão, ao primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado até o 10º ou mais, e também regras de eliminação para diminuir a quantidade de pássaros, de competidores, no decorrer das 3, 4 horas de relógio. Então, elaboramos uma forma de eliminação que era de 5 a 10 minutos, abria uma contagem de 3 a 5 ou 10 minutos, para que esse pássaro atingisse uma quantidade X de canto para se manter na disputa. Os pássaros que não alcançavam essa quantidade dentro desse tempo, ele era eliminado. E a regra para chegar à decisão de quem eram os primeiros colocados, ela foi extraída das regras do Nacional Cobrap, né? Nós usamos como base as regras do Nacional Cobrap para chegar à classificação dos finalistas, né? Mas respeitando sempre as nossas tradições. Não adotamos de imediato as regras do Nacional Cobrap coleiro, porque nós tínhamos a nossa tradição, nossa cultura de campeadas em gaiolas grandes e com variados tipos de semente dentro da gaiola. Então essas regras ela foi se adequando à nossa cultura, respeitando essa nossa cultura, essa nossa tradição, onde começamos a elaborar uma quantidade X de ninho, uma quantidade X de semente. Os ninhos eram aqueles ninhos redondos que fazíamos com um tubo, e começamos a estabelecer, delimitar uma quantidade X dessas rodilhas de ninho e quantidade X inicialmente de semente, né, dentro da sementeira. Até que esse formato virou padrão, e onde todas as rodas com que acontecia em Salvador começou a se aplicar dessa mesma maneira. Isso virou um padrão. Isso eu estou falando é coisa de 25 a 30 anos atrás, né? Isso virou padrão que se exportou para os interiores da Bahia. E começaram a surgir rodas também, como por exemplo, em Madre de Deus, que sempre estava à frente lá, era o amigo Orfeu, né, Babal, o amigo Julielmo e o amigo Sérgio, no tempo proprietário dos Fenômenos, Melhor do Mundo e Lampião, que era coleiro de referência na Bahia, naquele período. Começou a acontecer também as rodas em Cachoeira, nesse mesmo padrão. Quem ficava sempre à frente nessas rodas era o amigo Jeremias, que era o Rasta, né, Jonas, e também o Dai, lá em Cachoeira. E também Cruz das Almas. Cruz das Almas começou a ocorrer também com o amigo Deco, né, Jailton do Açougue também, estava sempre à frente, e Canela,
que foi um dos caras que ajudou a distribuir um padrão de gaiola chamado Casal 20 para toda a Bahia. Gaiolas essa fabricada lá em Cruz das Almas. Também em Alagoinhas, com o amigo Chechel, com o amigo Alberto e Marco, né? E também Muritiba, que sempre estava à frente, era o amigo Zé Roque, o amigo Paulo também, e Ney Rato, que era de Salvador e migrou para Muritiba. Começou a acontecer essas rodas de todo o território do estado da Bahia, né? E foi se aperfeiçoando, né? Até que chegou ao padrão que nós temos hoje, com as fundações das associações, com as regras, padronizações da gaiola, que aqui na Bahia a padronização da gaiola começou com a gaiola Casal 20, que era fabricada pelos gaioleiros lá de Cruz das Almas. Então, o amigo Canela começou a ser representante e revendedor dessa gaiola Casal 20, que veio degradativamente padronizar os tamanhos da gaiola e modelo. Toda a roda em Salvador, da Bahia, você começou a ver aparecer as gaiolas Casal 20 para atender a nossa necessidade, a nossa cultura, a nossa tradição, mas ainda tinha as gaiolas maiores. Isso gradativamente foi se padronizando até que chegou a maioria das rodas da Bahia toda ser com aquelas gaiolas padrão Casal 20, que nós colocávamos uma gaiolinha dentro com a fêmea, que era o manejo nosso baiano. E nesse período, lá de Pernambués, até se chegar às padronizações com regras e do uso da mesa e promoção dessas rodas em todo o território baiano, no interior dos municípios baianos, se tinha os pássaros e os criadores que eram de um determinado grupo, vamos dizer assim, de elite, entre aspas, que eu digo assim, os mais reconhecidos. Né? Era o grupo de criadores mais reconhecido de Salvador, criadores esses que foram formados assim lá do início em Pernambués, né, até percorrer todo esse trajetório de evolução, né, e esses criadores eram muito conhecidos na Bahia, passou a ser muito conhecido e referência na Bahia, né, e seus pássaros. Os seus pássaros, naquele período de Pernambués até se chegar em Buí, HGE, tinham os pássaros que eram os bicho-papões, que eram as lendas, os mitos, como, por exemplo, o pássaro dragão branco do amigo Armstronga, Guti-Guti. Teve também Estoura-Cabeça, que tinha o lendário Ilha, que chegou a ter sua fase absoluta, Ilha era de propriedade de Túlio. Tinha Lampião, então teve sua fase também de plenitude, como a referência na Bahia, né? Melhor do mundo também, de lá de Madre de Deus, junto com o Lampião do amigo Sérgio. Mano Brau de Seu Dilto, pássaro excelente, foi pro Rio. Timbalada também de Seu Dilto, também acho que migrou pro Rio de Janeiro. Tinha Urubu também, que foi de Seu Dilto, uma referência, um pássaro fantástico, muito cobiçado. Né? Tinha Argolinha de Lula, do Nordeste. Né? Tinha também Sub-Zero, que era um dos pássaros mais conhecidos de Salvador. Tinha também Engole Canto, que virou um dos maiores pássaros nacionais, um coleiro baiano, que foi de Lula, que foi para Goiatacazes de Campos, lá em Rio de Janeiro, foi para amigo Hélio. Tinha Avatar, que é um pássaro que nós não conseguimos nem falar tanto de Avatar, porque no período não tinha filmagem, e para gente, criador que conheceu e teve o privilégio de ver esse fenômeno descomunal dos pássaros como Guti-Guti, como Melhor do Mundo, como Lampião, como Ilha, que aparece a cada 50 anos. Pássaro do nível de AR-15, Fogo Selvagem, esses pássaros que são um eclipse, acontece a cada 50 anos. Avatar é uma coisa descomunal, fora de série. Para falar de Avatar, é bom se tivesse ele no vídeo, porque senão fica uma coisa astronômica. Avatar foi fenomenal, do amigo Seu André, conhecido como André Careca. Já mais recente desse, comparado a esses, Soldado e foi um dos pássaros mais regular da Bahia, né? Pássaro fantástico do amigo Adson. E teve também Juiz, que foi o primeiro coleiro de Salvador a ser campeão da primeira roda com regras na rua. A primeira roda realizada com regras para se chegar um campeão, para ter o troféu, ser reconhecido como o primeiro colocado, foi o coleiro Juiz, do amigo Misso. E também Chaveirinho, um pássaro muito conhecido em Salvador, um pássaro muito bom, né, que acho que também que migrou para o Rio de Janeiro. Essa foi a trajetória do surgimento das rodas de coleiro, não só em Salvador, como na Bahia também, e foi assim que ocorreu. E hoje nós ainda temos esses ícones, essas referências, esses mestres entre nós, e eu vou citar aqui o nome de alguns, me desculpe alguns que eu esqueci aí, porque foram muita gente que ajudou nessa trajetória, nessa evolução, até chegar hoje que nós temos aí. Então, vou citar aqui o nome de alguns, os mais lembrados, os mais frequentadores, mais assíduos. Agradecer aqui o amigo e mestre Armstronga, um dos prepulsores,
né? Referência, um cara à frente do seu tempo. Também seu André conhecido como seu André Careca, seu Antônio de São Cristóvão, Galdino de Itapuã, Lula do Nordeste de Amaralina, Túlio, ex-proprietário de Ilha, Serginho, né, Misso, Edmundo do Subúrbio Ferroviário, Oséias de Cidade Nova, seu Dilto do Pau da Lima, Bulu, Dica, Jailto do Uruguai, Nenrato, Abel, Kit, Malhado de Dom Velar, Vado do Nordeste de Amaralina, o amigo Boneco também do Nordeste de Amaralina, Cláudio do Imbuí, Leo Galego da Boca do Rio, Dério do Subúrbio Ferroviário e Adson, proprietário de Soldado. Tem outros, se eu estou esquecendo aqui, por favor, coloca o nome deles aqui nos comentários. Tem muitos outros que eu estou esquecendo. Um abraço a gente. Foi assim que ocorreu, que surgiu o início das rodas em Salvador, ou no estado da Bahia. Nós só passamos por toda essa trajetória, né? E hoje nós temos essas referências aí, ficamos disputando assim de 25 a 30 anos, a 35 anos, disputando dessa forma, onde a premiação e a colocação é a elevação e reconhecimento do nome do criador e do seu pássaro da nossa cidade e no nosso estado. Então não existia troféu. A premiação iniciou com o uso de medalhas de ferro, que eram medalhas confeccionadas para campeonatos de futebol, dominó e cartas e baralho. Depois, posteriormente, passou para medalhas de acrílico, que tinha um adesivo com o símbolo, o nome do evento. E depois, troféus de futebol também, aqueles troféus imensos, metálicos, como tem alguns ali atrás. E até chegarmos à primeira roda, primeiro torneio de Papacapim de coleiro registrado de Salvador, eu acho que talvez do estado da Bahia, que foi promovido pela SOB, Sociedade Ornitológica da Bahia, com participação minha. Eu fui o diretor de coleiro Papacapim, fui convidado pelos presidentes e diretores dessa instituição para ficar à frente da diretoria de coleiro Papacapim e promovi o primeiro torneio de coleiro Papacapim registrado de Salvador, talvez do estado da Bahia. Então, lutamos muito. Essas referências que eu acabei de citar, esses criadores, muitos deles não tinham troféu porque não existia, e é triste e engraçado, mas eu consigo entender porque a geração nova, os garotos de 25, 30 anos, costumam pedir cadê o troféu de criador tal, tal e tal e tal, e talvez por não conhecer a trajetória e não ter nascido ainda, ou ainda tá usando fralda nesse período e não ter lembrança. E se soubesse como agora, a partir desse momento, vai saber, talvez, quando vem uma referência dessa, agradeça, fique grato e não pergunte a ele cadê seu troféu de criador de pássaro de torneio. Valeu, um abraço a todos, espero ter ajudado. Foi assim que surgiu a roda de coleiro no estado da Bahia.